Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria ter você em mais uma matéria do Instituto Jáfia, curso livre de teologia, rede de ensino, Instituto Jáfia. E agora nós vamos estar estudando sobre dons motivacionais. Que alegria tremenda podermos ministrar essa palavra. A própria palavra já diz, dons. Dons são presentes, dons são dádivas, dons são, na verdade, presente de Deus dado a nós para usar para o seu reino. A grande verdade é que o dom não é por merecimento, o dom não é mérito, o dom é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. E sabemos que existem 3 tipos de dons na Bíblia. Existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais e existem os dons motivacionais. O mais tremendo é nós sabermos qualificar cada um deles e nós sabemos que quando se fala de dons ministeriais, quem dá os dons ministeriais é o próprio Jesus, ele que veio em carne e sangue, morreu e ao 3º dia ressuscitou e deu dons aos homens, como Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 4, que o próprio Senhor Jesus Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então o Senhor Jesus Cristo dá os 5 ministérios, mas ele só pode dar aquilo que ele é. Ele é o apóstolo que veio ao mundo, ele foi enviado ao mundo para resgatar a humanidade. Ele é o profeta que profetiza as nossas vidas, ele é o evangelista, ele é o pastor das nossas almas, ele é o rabi por excelência, o mestre por excelência. Então, quando se fala acerca de dons ministeriais, estamos falando acerca do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver Paulo definindo isso muito bem em 1 Coríntios 12. Mas quando se fala em dons espirituais, são dons do Espírito que ele dá às pessoas para poder profetizar, para poder curar, para poder discernir os espíritos, aonde nós observamos aí os 9 dons do Espírito Santo. Vamos ter uma das matérias também sobre as manifestações e dons do Espírito Santo. Mas a nossa matéria nesse módulo é falar sobre os dons motivacionais. Dom motivacional, ele vai além do ministerial e espiritual, ele é vindo do próprio Deus, o próprio Deus que outorga os dons motivacionais. Assim como os dons espirituais é o Espírito Santo de Deus, os dons ministeriais é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas os dons motivacionais são dons dados pelo próprio Deus. Nesse módulo nós vamos estar estudando quais são, como eles agem, como eles fluem, como eles acontecem dentro da igreja e nas nossas vidas, e nós precisamos deixar bem claro, bem definido e distinguindo um do outro. Por quê? Porque são ações diferentes para propósitos diferentes, com uma causa diferente, aonde nós entendemos que dons espirituais vão estar específicos em 1 Coríntios 12. Mas o começo de Coríntios 12, Paulo já faz essa distinção, Paulo já faz essa classificação. Gostaria que você acompanhasse comigo 1 de Coríntios, capítulo 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Paulo está dizendo à igreja, está dizendo aos gentios, está escrevendo à igreja de Corinto. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Assim como em Gênesis ele próprio diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas ainda assim o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, representando aí o ser humano, 2/3 de água, representando assim como um paralelo acerca da criação do mundo. Nós vemos aí esse paralelo na vida do ser humano. Aí Paulo continua dizendo a partir do verso 4 de 1 Coríntios 12, ora, a diversidade de dons, e dons aqui ele coloca dons espirituais. Tanto é que ele coloca a continuação do versículo dizendo, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, diversidade, variedade de dons do Espírito, mas quem opera os dons espirituais é o Espírito Santo de Deus. Já no verso 5, Paulo vai falar de outro tipo de dons e a diversidade de ministérios. Quando ele fala de ministérios, ele coloca o Senhor é o mesmo. Por quê? Dons ministeriais vão ser justamente os dons de Efésios capítulo 4,
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Por isso que ele coloca o Senhor. Que Senhor? Senhor Jesus. Já no verso 6, ele vai colocar acerca dos dons motivacionais. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Paulo está trazendo que existem diversidade de dons, não só dentro da mesma classe, como classes diferentes. Dons ministeriais, quem vai operar é Jesus Cristo. Dons espirituais, quem vai operar é o Espírito Santo de Deus. Mas há diversidade de operações, a qual a gente define como dons motivacionais, e é o mesmo Deus, ou seja, é o próprio Senhor que vai outorgar e operar nas nossas vidas os dons motivacionais. Dons do Espírito são 9, como ele acaba de descrever. Palavra de sabedoria, que trata o presente apontando para o futuro, palavra de conhecimento ou palavra da ciência, que trata o presente revelando o passado, dom da fé, dons de curar, veja que está no plural, interpretação das línguas, variedade de línguas, operação de maravilhas, discernimento de espírito, ao todo 9 dons divididos em 3 categorias. Agora, falando a nível de dons motivacionais especificamente, nós vamos lá para Romanos. Romanos, Paulo vai definir os dons motivacionais no capítulo 12. Capítulo 12, nós observamos que, a partir do verso 4, Paulo diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Lembra lá que em 1 Coríntios 12 ele falou acerca da operação, que é a parte do Deus, a parte do Senhor? Então, na verdade, essa operação aqui são os motivacionais. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ela em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ou o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Esses são os 7 dons motivacionais que nós vamos estudar na matéria desse módulo. Esses são os 7 dons motivacionais que nós vamos observar, que vai motivacionar, que vai motivar o corpo de Cristo, que vai motivar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala acerca de dons ministeriais, aí nós temos que ir para Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do verso 9, ora isto: ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E o verso 11, Paulo vai nos dizer: e ele mesmo, quem? O próprio Senhor Jesus Cristo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de todos os santos para a obra do ministério. Isso nós vamos estudar numa outra matéria, falando acerca dos 5 ministérios, mas sempre que se trata de dons ministeriais, existe a palavra dama no original grego, que é o dom que dá de si. Existem pessoas que não têm a dama, não têm o dom que dá de si. Ele flui no dom, mas ele não é o dom que dá de si. Nós vamos observar isso numa outra oportunidade, numa outra matéria, definindo claramente acerca do que é o dama, do que é o dom que dá de si. O próprio Jesus, ele era o dom que dá de si. Ele era o apóstolo que se doa, o profeta que se entrega, o evangelista que se doa ao mundo, o pastor que se entrega ao rebanho e o mestre por excelência. O conhecimento dos dons tem que ser
diversificado e definido. Dons do Espírito, dons motivacionais e dons ministeriais. E o conhecimento dos dons motivacionais, ele é necessário para que nós, muitas vezes, possamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Por quê? Paulo mesmo vai dizer, são todos apóstolos? Claro que não. São todos profetas? De jeito nenhum. São todos pastores? Não. Mas cada um tem a sua função, assim como o corpo humano, cada membro, cada órgão do corpo tem a sua função. E um órgão não faz a função do outro, um órgão não faz o trabalho do outro. O coração, ele bombeia o sangue, já o rim, ele filtra. Então, cada órgão do corpo tem a sua função, mas o corpo todo, trabalhando harmoniosamente, traz saúde e traz benefício para o corpo. Então, nós precisamos entender que cada um de nós tem o seu lugar no corpo de Cristo. Precisamos descobrir e fluir no lugar que Deus nos colocou. É Deus que coloca cada um no corpo como Ele quer. Aquele que é olho não pode dizer porque eu não sou ouvido, não sou do corpo. Aquele que é mão não pode dizer porque eu não sou o pé. Então, na verdade, todo membro do corpo é necessário. Isso nos serve para mostrar que cada um tem o seu chamado. E não adianta você querer fluir no chamado do outro, porque o olho não consegue ouvir, assim como o ouvido não consegue enxergar. O olho vai funcionar corretamente quando ele for colocado para ver, e o ouvido vai funcionar corretamente quando ele for colocado para ouvir. Tem muitas pessoas que, no decorrer dessa matéria, vão descobrir o seu chamado, vão descobrir o seu ministério, vão se identificar com coisas naturais que muitas vezes nem imaginava que era um dom motivacional, nem imaginava que era um ministério que Deus entregou na vida dela, e ela flui naturalmente. Ninguém precisa ensinar o olho a enxergar. Ele enxerga por natureza. Ninguém precisa ensinar o ouvido a ouvir, porque ele já ouve. Ninguém precisa ensinar o coração a bombear o sangue, porque é o natural dele. Então, o dom motivacional é aquele que flui naturalmente e muitas vezes a pessoa nem sabe que aquilo é um dom, nem identifica aquilo como um dom. É Deus que nos escolhe para o corpo e é Deus que nos coloca no corpo como Ele quer, como Ele determina, o que nós seremos, qual a nossa função. O nosso propósito é, na verdade, descobrir a nossa missão dentro do corpo de Cristo. Então nós devemos descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Dependendo da posição que nós estivermos, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço e a cobrar os outros. Não é uma posição muito boa cobrar ninguém, mas na verdade, dependendo da função que você tem, esse vai ser o seu papel dentro do corpo de Cristo. Mateus capítulo 23, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12, Jesus diz assim: Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os discípulos estavam disputando, na verdade, querendo saber quem era o maior, quem era o menor, e Jesus ali vai confrontar os escribas e fariseus, e agora ele está dizendo que, na verdade, precisamos ser servo. Temos que entender que todos nós temos um chamado para ser servo. O maior dentre vós será vosso servo. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que quiser ser o maior no reino dele, no reino de Deus, tem que ser um exemplo de serviço, tem que se doar para servir. As pessoas muitas vezes querem a glória do púlpito, querem muitas vezes a glória do louvor, ou da palavra, da pregação, o microfone, holofotes. Isso está totalmente errado, porque nossa fala tem que ser a de João Batista. Convém que ele cresça e nós venhamos diminuir cada vez mais. Aquele que mais serve no reino é o maior. Infelizmente, muitos se transformaram pela posição que ocupam, né? Então, a pessoa era uma bênção quando estava ali como obreiro, quando estava ali como cooperador, quando estava ali apenas como servo, ele era uma bênção. E, de repente, ele começou a galgar ministérios, passou para diaconato, passou a presbitério ou até ao pastorado e deixou com que esse título subisse a cabeça. Isso é um tremendo erro. O cargo nunca pode ensoberbecer a vida da pessoa. Muito pelo contrário. Quando a pessoa recebe um título, ela tem que se doar mais ainda, né? E o título ele não vem para fazer, o título vem porque a pessoa faz.
O título vem como reconhecimento do que a pessoa já faz. Assim aconteceu na escolha dos diáconos. Veja que os apóstolos responsabilizaram a multidão, dizendo: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, 7 varões cheios do Espírito, cheios do conhecimento, aos quais constituamos esse importante negócio. Então, na verdade, a multidão tinha que identificar e reconhecer os que já faziam, os que estavam trabalhando. Cargo, o título, nunca pode servir para ensoberbecer ou para que a pessoa se vanglorie do título que ela tem, porque a quem muito é dado, muito será requerido. Então, quanto maior for o título, mais será cobrado. E nós temos que entender que quanto maior o título, maior os afazeres, né? Quanto maior o título, mais ele vai ter que estar disposto a ser servo, mais ele vai ter que estar disposto a servir e não ser servido. Quanto mais cargo ele tem, maior é o serviço. E serviço não é ser visto. Há uma grande diferença entre serviço e ser visto. Há muitas pessoas que querem apenas ser vistas, mas que não exercem a função do cargo. Isso daí estão, na verdade, na linha dos reprovados diante de Deus. Agora, nós temos que entender que todos os que ministram coisas santas têm um ministério. Ministério não é só quem está com o microfone, ministério não é só quem prega. Qualquer um que ministra coisa santa. No Antigo Testamento, eles eram levados o nome de levita. Levitas eram aqueles que limpavam o tabernáculo, que faziam a mudança do tabernáculo, que tinham que zelar pelas peças do tabernáculo, por cada item, cada utensílio do tabernáculo. Há muitas pessoas que têm o conceito de que levita é o que canta. Não. Os levitas, uma das funções deles era ensinar as pessoas no canto também. Mas isso era apenas uma das funções. No Novo Testamento não se tem levitas. No Novo Testamento são diáconos. Os diáconos são os que servem a igreja, servem o corpo de Cristo, e os presbíteros, na verdade, que servem com a palavra, servem os pastores, são pastores auxiliares, que nós vamos ver no decorrer dessas matérias, da matéria dons ministeriais, nós vamos trabalhar muito sobre cada um dos ministérios. Mas nós temos que entender que cada um que ministra coisas santas, ele tem um ministério. E tudo isso é para servir o reino de Deus, tudo isso é para servir o corpo de Cristo. E não te dá privilégio nenhum o fato de você ter títulos, ter cargo. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Quanto maior o ofício, maior será a cobrança e mais serão os serviços. Agora, muitas pessoas não podem, na verdade, ser... Qualquer cargo, qualquer título, ela conta com vantagem, ela conta com soberba, ela conta com altivez. E a palavra de Deus é clara em nos mostrar que toda altivez, toda soberba precede a ruína, precede a queda. O Senhor não quer que, na verdade, você se ensoberbeça por aquilo que Ele vai te dar. E por outro lado também, Deus não se impressiona com o título que você tem. Deus não se impressiona com a patente que você leva. Mas Deus olha o seu coração, Deus olha o seu interior. O homem olha o exterior, mas Deus vê e sonda o coração. Então nós temos que entender que, uma vez que o ministério é definido, existe uma cobrança e prestação de contas. Existe uma prestação de serviço. Quando nós olhamos no dicionário secular, a palavra ministrar, ministrar significa dar, fornecer, ou prestar serviço ou servir. Todos os cristãos têm um ministério. Todo aquele que é crente em Cristo Jesus, ele recebe um ministério. Nem que for o ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo com Deus. Ministério da reconciliação, uma reconciliação vertical e uma reconciliação horizontal, ou seja, reconciliar a pessoa com o próximo. Então, todos os crentes têm um ministério e você vai saber qual é o seu ministério à medida que você exerce, à medida que você flui. Ministério é uma prestação de serviços no corpo de Cristo para o reino de Deus. Então, você não presta serviço ao pastor, você presta serviço ao corpo de Cristo. Você não presta serviço ao líder, à autoridade, a um apóstolo. Você não deve fazer a obra na casa do Senhor pelas pessoas que estão na frente ou para se demonstrar a alguém ou para se aparecer a alguém. Mas você tem que fazer a obra do Senhor para o Senhor da casa. E quando se faz ao Senhor da casa,
você entende que a recompensa vem do Senhor da casa. Você entende que você tem que fazer com humildade e não para se exaltar ou para aparecer. Todos aqueles que ministram, eles estão no corpo para servir a Deus, para servir o reino de Deus e para servir ao corpo de Cristo. Então nós temos que aprender a atuar como ministros. E atuar como ministro é fazer parte do serviço do reino. Tem pessoas que usam de vaidade pessoal e de orgulho, mas estão apenas se enganando. Já receberam seu galardão e sua recompensa nessa terra. Então, na verdade, todas as suas obras não passam de obras mortas, não passam de madeira, feno e palha. Naquele grande dia, o fogo vai revelar e vai manifestar. A hora que passar pelo fogo, vai se dissipar tudo aquilo que fez, porque fez com a motivação errada. Se você ainda não fez a matéria Pedras Fundamentais, adquira lá nossa matéria Pedras Fundamentais e veja o que é a importância desse fundamento, arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. As obras mortas é tudo aquilo que é feito na sua própria força, tentando se justificar diante de Deus ou tentando aí alguma coisa, algum interesse humano, algum interesse natural. Então, nós precisamos resgatar na igreja o coração de servos. Precisamos resgatar na igreja o trabalho voluntário. Estamos vivendo uma geração em que tudo é cobrado. Estamos vivendo uma geração em que as pessoas só fazem se forem pagas. E muitas vezes abusam e colocam aí orçamentos exorbitantes porque é para a casa de Deus, porque é para o Senhor. Escuta, você não está fazendo ao homem, mas você está fazendo a Deus. E Deus sabe, Deus está vendo. A recompensa vai vir dos céus e não dos homens. Mas na verdade, o Senhor está sondando o coração e vendo como está o seu coração diante da obra do Senhor. Infelizmente, hoje, qualquer coisa que se pede para fazer, logo as pessoas perguntam, mas quanto que eu vou receber por isso? Quanto vão me pagar por isso? Ministério é uma prestação de serviço. Aliás, existem igrejas até para interceder, eles estão pagando, remunerando os intercessores. Isso é um tremendo erro, porque só intercede porque é pago. E, na verdade, não é um trabalho voluntário, não é um serviço, uma doação voluntária. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Tudo que eu fizer na casa do Senhor requer muita humildade. Tudo que eu fizer na casa do Senhor requer quebrantamento, requer coração, requer a alma. Nós não podemos nos exaltar por coisa alguma estar dando certo do que veio para as nossas mãos para fazer. Muito pelo contrário, se está dando certo, é porque você está no centro da vontade de Deus para a sua vida e você está fluindo no teu chamado. E a palavra de Deus nos diz que depois de tudo que você fizer, e na verdade isso não passa da justiça humana de trapos de imundícia. Então nós temos que tomar muito cuidado acerca do que estamos fazendo diante da obra, diante do reino de Deus, e sabendo que se estamos fluindo naquilo que fomos chamados a fazer, fazemos mais que obrigação. Então a importância de nós estarmos com o coração aberto, com o coração doador, com o coração pronto a se entregar para a obra do Senhor, para o reino de Deus. A glória não é humana, a glória não é sua. O Senhor colocou um chamado na tua vida para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e você tem que fluir, servir aonde você foi chamado. A tendência do ser humano, a tendência da alma é autoexaltação. Mas um ministério aprovado é aquele ministério que se humilha, aquele ministério que, na verdade, faz humildemente, ao qual todos os humilhados serão exaltados, é aquele ministério que se humilha a si mesmo para que a glória de Cristo possa crescer. Então nós observamos que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou não só aos seus discípulos, mas a nós que devemos ser servos. Mateus capítulo 20, Evangelho segundo Mateus capítulo 20, a partir do verso 17, nós vamos observar os pedidos dos filhos de Zebedeu para Jesus, Os pedidos dos filhos de Zebedeu. Verso 17 nos diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres?
E ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus e fala: posso fazer um pedido? Uma coisa simples, né? Já que o Senhor está falando que vai morrer e vai para o seu reino, vai para a sua glória. Quando o Senhor morrer, deixa os meus filhos sentar, um à direita e outro à esquerda. Veja que isso trouxe uma disputa de inveja, de ciúmes entre os discípulos, houve uma intriga entre eles, querendo disputar lugares a se assentar na glória. Nós observamos aqui Jesus repreendendo eles e dizendo: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado. Peraí, já faziam 3 anos que Jesus tinha sido batizado, já faziam 3 anos que Jesus tinha passado pelas águas. Então, nós explicamos isso daí na matéria Doutrina de Batismos, em Pedras Fundamentais 2. Se você ainda não adquiriu, adquira, porque nós falamos aí sobre o batismo no sofrimento e o batismo no fogo. Jesus aqui ele está falando sobre o batismo no sofrimento e o sofrimento do Getsêmani. Jesus aqui ele está falando: escuta, vocês podem passar pelo batismo do sofrimento, que eu ainda vou passar, e beber o cálice que eu bebo? E eles dizem: sim, Senhor, podemos. E aí, na hora que Jesus vai para o Getsêmani para orar e chorar diante do Pai, passa de mim esse cálice, ele chama justamente Pedro e esses 2 discípulos, Tiago e João, para estarem junto com ele, e nem sequer 1 hora eles puderam vigiar com ele em oração. Nem sequer 1 hora eles puderam estar ali prontos, por causa do peso de intercessão, por causa do peso e da opressão desse grande feito, desse grande ato de Jesus. Agora, interessante que o Senhor coloca aqui: qualquer dentre vós que quiser fazer-se grande, seja o vosso serviçal. O termo de servo aqui é doulos, e doulos significa um escravo voluntário, ou seja, aquele escravo que já tem a carta de alforria, mas que decide, por livre e espontânea vontade, continuar servindo seu senhor como um escravo. Ele já é livre, mas ele se entrega voluntariamente. Ele faz a decisão, por livre e espontânea vontade, de servir a seu Senhor. É isso que Deus está querendo nos mostrar acerca de servo, acerca de ministro, acerca de serviçal. Ou seja, aquele que se doa voluntariamente para estar ligado a alguém, para estar preso a alguém. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que ele veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio em resgate de muitos. E servir é se voluntariar como um escravo voluntário. A melhor escravidão que existe é ser escravo do Senhor. A melhor escravidão que existe é se entregar ao Senhor como servo. O Senhor não te cobra, ele só te ensina através da sua palavra. E ser escravo é estar preso ou ligado a alguém. O líder ele tem que ser exemplo na igreja de todas as coisas. Ele tem que ser o modelo em todas as coisas, como exemplo em todas as áreas da vida, para que ele possa dizer como Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, a vida dele é uma carta viva lida todos os dias, a vida dele é um referencial. O mercenário ele pode até servir a Deus, mas ele estipula um preço para o serviço. Ele permanece preso pela própria ganância. Aonde há interesses pessoais, sempre vai haver isolamento. E esse isolamento é como o escuro de uma sala
em que a poeira e a ferrugem se acumulam. O medo restringe o escravo, a ganância prende um homem egoísta. Por quê? Porque ele é tentado e ele é atraído, engodado, quando na verdade pela sua própria concupiscência ou pela sua própria cobiça. Tiago vai nos dizer isso na sua epístola, no capítulo 1, verso 14, capítulo 1, 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. No entanto, nem o medo e nem a ganância podem purificar ou podem converter a alma. Nós temos que entender que somente a caridade é que pode transformar a alma, libertando-a dos motivos indignos. O Senhor quer que nós sejamos escravos voluntários, ou seja, doulos. E doulos vai explicar muito bem na lei de Moisés, em Êxodo capítulo 21, acerca desse que já recebeu a carta de alforria, mas ainda queria se voluntariar. E é interessante mostrar que Moisés nos dá as leis acerca disso, as leis acerca de como isso se procedia, como isso se fazia e por que se fazia dessa maneira. Então acompanha comigo Êxodo capítulo 21, dos versos 1 a 6, as leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro, de graça. E se entrou só com seu corpo sairá. E se ele era um homem casado, sairá a sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao póstigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Então ele já recebeu a carta de alforria, o alforro, mas ele quer continuar servindo ao seu senhor, porque ele ama ao seu senhor. Interessante que Moisés está dizendo de alguém que tem o direito de liberdade, mas que não quer ficar livre. Alguém que tem o direito de liberdade, mas por amar ao seu senhor, opta por servir a ele voluntariamente. Tem que ir diante do juiz, tem que ir diante dos magistrados, apresentar essa voluntariedade em querer continuar servindo, e a orelha será furada. O furo na orelha representava um escravo voluntário. A orelha seria furada para demonstrar, peraí, esse homem é livre, mas ele decidiu, por livre e espontânea vontade, continuar servindo ao seu Senhor. Ele escolheu voluntariamente continuar como servo. Então Moisés está dizendo aqui que ele se era um doulos, esse era um servo marcado. Nós temos que entender que conhecemos a verdade, conhecemos a Cristo e Cristo nos libertou, mas hoje nós nos voluntariamos como um escravo voluntário a servi-lo voluntariamente. Isso era um costume do Oriente, marcar os seus servos, marcar os escravos, os oficiais marcavam os escravos com algum tipo de sinal para distingui-lo das demais pessoas. Nós podemos ver essa prática também em Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Ezequiel, capítulo 9, verso 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse sinal também aponta algo lá para o Apocalipse, o sinal do fim dos tempos, ao qual o servo de Deus vai ter um sinal e o ímpio também vai ter a marca da besta. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus, que não têm na testa o sinal de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então a gente observa que era comum essa linguagem de
de ter uma marca daquele que é servo, uma marca daquele que é doulos, ou a orelha furada para mostrar que ele é um escravo voluntário. Então nós temos que entender que não somos donos de nós mesmos, assim como não somos donos do nosso ministério. O ministério é dele, o reino é dele, a obra é dele, a igreja é dele, a noiva é dele. Né? E ele é ciumento com a sua noiva. Então nós precisamos entender que o ministério e a noiva têm dono, e esse dono se chama o Senhor Jesus Cristo. E como ministros, nós estamos apenas ornamentando, ajudando a preparar a noiva para o grande dia das bodas. Você muitas vezes observa e analisa isso num prisma diferente, mas se alinha à palavra de Deus. Lembra-se dos discípulos? Jesus deu uma palavra dura a eles e as pessoas começaram a se retirar, a abandonar a Jesus. E Jesus olha para os discípulos firmemente e diz: querem vocês também retirar-vos? E então um deles se levanta e diz: mas Senhor, para onde vamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo: Senhor, nós somos livres, mas essa liberdade que o Senhor nos deu, nós decidimos entregar a Ti como Senhor. Essa liberdade que o Senhor nos deu, nós colocamos nas suas mãos novamente. Isso é você abrir mão do seu livre-arbítrio. Muitas pessoas ficam questionando onde fica o livre-arbítrio quando você recebeu Jesus como Senhor. A partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entregou o seu livre-arbítrio nas mãos dele. Você disse: venha ser Senhor da minha vida. Se ele é o Senhor, então você entregou a ele o seu livre-arbítrio. Ou seja, espiritualmente, temos as orelhas furadas. Espiritualmente, temos a liberdade, mas escolhemos servi-lo. Espiritualmente, reconhecemos a verdade, temos a liberdade, sou livre, mas eu decidi, eu escolhi servir ao meu Senhor por amor e não por obrigação. Então, servo é aquele que presta serviço. Muitas pessoas não querem serviço, elas querem ser vistas, né? Há uma grande diferença entre serviço e ser visto. Tá? Aquele que exerce ministério, ele não pode ficar preocupado se ele está sendo visto ou não pelas pessoas. O que importa é ele fazer com o coração limpo, reto e transparente diante do Deus Todo-Poderoso. Antes de pensar em ser pastor ou ter uma chamada, nós precisamos encontrar a nossa posição de servos de Deus. Deus primeiro nos coloca para achar essa primeira posição, porque aquele que não serve para servir, não serve para ser servo. Quem não serve para servir, não serve. Servo com a orelha furada, servo doulos. Então, antes de se separar para alguém, para qualquer cargo no ministério, veja, sonda se ele tem um coração de servo. Antes de reconhecer alguém ao ministério, antes de reconhecer o dom na vida de alguém no ministério, nós temos que observar se essa pessoa tem o coração de servo, se ela tem a mente de servo. Ser servo é servir. Servir a quem? Ao Kyrios. Kyrios é o nosso Senhor. Kyrios é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o nosso Senhor, ele é como um ditador, porque ele é dono. Literalmente, ele é o seu dono. Kyrios, na verdade, é aquele que realmente é o seu dono. Então, o verdadeiro sentido do pastoreamento é servir. E é o servo que vai crescer. Os humilhados é que serão exaltados. Se você coloca em seu ministério uma pessoa que se exalta, logo, logo, lá na frente, ela vai ser abatida. Agora, se você reconhece um que é humilde ou que foi humilhado, logo, logo, ele vai ser exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. E melhor do que ser reconhecido pelos homens, é ser reconhecido pelo Deus Todo-Poderoso. Então, definimos aí 3 tipos de dons. Dons espirituais, que são os dons do Espírito Santo de Deus. Dons ministeriais, que são os dons que Jesus dá aos homens. Mas dons motivacionais, que são os dons que o próprio Deus coloca em nós para motivar o corpo de Cristo, para motivacionar. Os dons motivacionais, as pessoas vão passar por experiências para saber o que os outros passam. As pessoas vão viver na própria carne, viver na própria vida situações para ela saber o que o outro passa, para que a sua vida sirva de testemunho. Aliás,
quando você passa por algo, te dá autoridade sobre aquilo que você passa. A sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Muitos querem começar de cima, mas, na verdade, primeiro tem que ser servo, e o servo muitas vezes vai ser humilhado. O maior exemplo de servo que nós temos na história é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso ele recebeu uma maior glória. Todos os que querem ser grande têm que descer e têm que começar como servo. Interessante a gente observar personagens bíblicos que tiveram que descer, né? José, antes de ir para o Egito e ser reconhecido no Egito, ele teve que descer a cisterna. Cisterna vazia, foi vendido como escravo, nu, foi vendido envergonhado, mas ele teve que descer a cisterna. Daniel, ele teve que descer a cova dos leões. Davi, ele teve que descer nos montes, vales e cavernas, como a caverna de Adulão. Moisés teve que descer no cesto. E como o povo teve que descer também para passar o mar a pé. Naamã teve que descer no Rio Jordão 7 vezes para ser curado. Jonas teve que descer até o porto para reconhecer que Deus era Deus, ele desceu ao fundo do mar. Zaqueu teve que descer da árvore para poder ter Jesus na sua casa, quando ele queria apenas ver Jesus de longe. Então nós temos que aprender a descer. Um grande ministério tem um grande preparo de Deus. Jesus foi preparado 30 anos para exercer um ministério de 3 anos. Moisés foi preparado 80 anos, 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos em Midian para poder exercer um ministério de deserto de 40 anos. José foi preparado aí 17 anos para poder ser governador do Egito. Paulo, ele teve que se retirar e estudar uma revelação que ele recebeu do Senhor. A importância de nós enxergarmos o problema com o prisma de Deus, né? A questão do prisma. Conta-se aí uma parábola de 2 baldes, né? Eu já contei isso em outra matéria, mas vamos relembrar aqui. Uma parábola de 2 baldes que estavam descendo ao fundo do poço para pegar água. E de repente um balde disse ao outro: eu já estou cansado dessa vida, porque toda vez que eu subo cheio, eu tenho que descer vazio. Toda vez que eu subo cheio, eu tenho que descer vazio, para poder pegar mais água. E o outro balde falou: mas eu estou tão feliz dessa vida, porque toda vez que eu desço vazio, eu subo cheio. Depende do prisma com que você olha. Um dos baldes olhava que ele estava cansado, porque ele subia cheio, mas ele descia vazio. Mas o outro focou do inverso, né? Sempre que ele descia vazio, ele subia cheio. E assim tem que ser a nossa vida ministerial, porque sempre que nós descermos vazios, nós vamos ser cheios pelo poder de Deus. Mas sempre que nós estivermos cheios de si mesmo, vamos ser esvaziados e envergonhados. Então, na verdade, temos que reconhecer o senhorio dele e temos que servir a ele e declarar como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, a importância de você corrigir a sua visão, corrigir o prisma, porque tudo depende do ponto de vista que você vê as coisas. Você quer descer vazio e subir cheio, ou você quer subir cheio de si mesmo e descer vazio? Depende da forma como você enxerga. Filipenses capítulo 2, versículo 11, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós observamos aqui nesse texto de Paulo que, por este motivo, por esta razão, pelo que Jesus fez, ele mesmo se humilhou a si mesmo, numa decisão dele. O servo é aquele que faz voluntariamente a sua função, né? Como, na verdade, aquele que reconhece a sua posição. É como você chegar no tijolo e falar para o tijolo: escuta, você aceita ser tijolo? Né? Você vai ser um tijolo fundamental para edificar uma casa, uma construção, uma peça, um item muito importante. E aí, então,
o que acontece? Se continuar essa conversa com o tijolo, você vai dizer, olha, vão passar uma massa em frente de você, vão dar um ótimo acabamento em você, muitas vezes vão assentar ali um azulejo, um piso em cima de você, você não vai aparecer, mas por trás do acabamento existe ali um tijolo que sustenta aquela parede, que sustenta aquela casa. Os ministérios mais importantes, mais fundamentais, estão escondidos. Assim também como numa construção, as coisas mais importantes e mais fundamentais não ficam expostas, né? De nada adianta um belo banheiro se ele não tem um encanamento de uma água que entra e de uma água que sai. De nada adianta um belo banheiro se não tem uma instalação, um conduíte de um fio que vai trazer energia, que vai aquecer a água e um fio que, na verdade, vai produzir a água quente. Então, nós observamos que as coisas mais importantes e fundamentais de uma construção não estão expostas, não estão em evidência nos holofotes, mas estão escondidas atrás da parede, estão escondidas nos canos e conduítes para que o ambiente possa estar bom, aproveitável e agradável. Quando Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato, não foi um apelo ao pecador, foi a própria igreja que é dele que colocou ele para fora. Isso não é um apelo evangelístico, mas isso é para cristãos, para a igreja. Então, na verdade, nós observamos que o próprio Senhor Jesus Cristo estava à porta da sua igreja batendo e ele disse, se abrires, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a importância de nós entendermos que um ministério, para ser aprovado, ele precisa começar com humildade. Por quê? Ministério é serviço para o reino de Deus, serviço para o corpo de Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 13, nos diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Servir-vos uns aos outros é uma doação mútua. Uma doação mútua, servir-vos uns aos outros em amor, não use desta liberdade para dar vazão à carne. Isso também o escritor de Hebreus vai reiterar em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, nos diz assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. O salmista ainda declara no Salmo 95, versículos 7 e 8, Salmo 95, versículo 7 e 8, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como nos dias da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Paulo ainda vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, pois quem é Paulo ou quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? O que você faz a Deus, tem que fazê-lo da melhor maneira possível, sabendo que é dele que vem a recompensa e não dos homens. As pessoas ali estavam disputando, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, e Paulo então vai reconhecer e vai dizer, escuta, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 10 e 11 nos diz assim, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro está nos mostrando que ministrar é servir. E se você quer ser ministro, você tem que aprender a ser servo. Se alguém fala, fale segundo os oráculos, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministrar,
ministre segundo a força, segundo o dom que Deus dá. Nós vamos estar trabalhando nessa matéria, nesse módulo, dons motivacionais. A importância de reconhecermos um verdadeiro dom, a importância de nós atuarmos num dom ao qual recebemos de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Fique conosco, persevere no conhecimento da palavra da verdade e estude a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.